aqui já é algo ligado aí direto a índice Corresp, né? Porque tem o caso da PROC-V aqui invertido aí, né? Então, recapitulando, seria isso, né, pessoal? Temos o cianinhado. O cianinhado, ele é a base que vira a PROC-V. Quando a gente está usando a PROC-V, a gente encontra limitações nela. A primeira limitação é ligada às colunas, né? Quando a gente está procurando pelo dado, eu estou procurando por esse dado e quero retornar aqui, né? PROC-V não é capaz de fazer isso. PROC-V, ela precisa que o que você esteja buscando esteja antes, né, do resultado que ela vai apresentar. Então, quando a gente está fazendo o processo inverso, ela não consegue fazer. E a outra limitação está ligada à ordem, né, da área aqui de busca. Quando a gente tem uma região de referência e essa região de referência está crescente ou decrescente, a gente tem um problema lá também, seria essa de cá, né, na PROC-V. E aí a gente precisa de trazer duas outras funções, né, que é a função índice e a função Corresp, que usadas de forma em conjunto conseguem superar essa limitação da PROC-V sobre a busca, sobre a ordem, tanto aqui de colunas, né, buscando em colunas, quanto a ordem da região de critério, porque aí a Corresp tem dois parâmetros lá, né? O parâmetro de menor e maior, que na verdade, se a gente for olhar, né, que eu falei lá no finalzinho da aula, ela está analisando se essa região de critério está crescendo ou está decrescendo. É isso que ela está fazendo. Aí, quando a gente define lá na Corresp, né, o finalzinho da Corresp ali, se ela tem aquele parâmetro 0 e menos 1, né? Quando a gente está aqui, valor procurado, matriz procurada, aqui no final, se é 1, a ordem vai ser crescente, a região de critério. Se é 0, é correspondência exata, né? Aí não importa a ordem. E se é menos 1, é a decrescente. Então, ela usa esses três parâmetros aqui para determinar como que vai ser a busca aí da região de critério. Lembrando que eu estou falando da região de critério, né? Para a região de dados, não importa, né, se está na ordem crescente, decrescente, porque ele vai fazer a busca disso aí. Então, índice Corresp, né, é o primeiro assunto avançado, na verdade, né? Entende-se que tudo que a gente viu até aqui é a título de revisão. A PROC-V, a maioria de vocês acredito que usa e domina, né, no dia a dia. E o que ocorre aí, então, pós-PROC-V? A primeira coisa que ocorre pós-PROC-V é a índice Corresp, né? É a capacidade aí de expandir a busca da PROC-V para outras colunas, dependendo da sua origem de resultado. E aí a gente vai seguir a sequência aí, falando de outras coisas aí. As fórmulas de banco de dados, a importação, exportação, tabela dinâmica, né? Tudo que acontece aí pós-PROC-V, porque vocês vão ver que até na tabela dinâmica, a tabela dinâmica é uma PROC-V, né? Ela usa parte da PROC-V para fazer os cruzamentos de dados lá. Mas é a construção, né, que eu venho falando com vocês, é a construção de conhecimento, que uma basezinha, né, um degrau da escadinha leva ao próximo, e aí a gente vai construindo esse conhecimento aí. Então, nessa planilha aqui, ela é uma planilha que a gente pode resolver ela dependendo do que for pedido aqui, né? Aqui pediu PROC-V e índice Corresp, né? Para achar ali Aqui pediu as duas, né? Mas a gente pode resolver ela se a coluna estiver certa aqui, né? Se eu quero buscar, mas aqui é um caso, né? Se eu quero buscar o código do cargo para retornar quem é, a PROC-V não consegue, né? Porque aí eu estou olhando o cargo para retornar o funcionário. Agora, se eu estiver olhando o código para retornar quem é o funcionário, a PROC-V consegue, porque o que eu estou buscando está antes do meu resultado. Então, vai sempre, o pensamento é sempre olhar para essa alternância das colunas. Então, o que está acontecendo com a coluna? Eu estou buscando, está antes ou está depois? Se tiver antes, é caso de PROC-V. Se tiver depois, é caso de índice Corresp. E, de uma maneira geral, se você sempre usar índice Corresp,
sempre vai dar certo, né? Às vezes tem pessoas que se habituam, né, a usar índice Corresp e daí não usa PROC-V mais, porque com índice Corresp não importa, né? Se tiver aqui vai dar certo, se tiver aqui vai dar certo. Então tem muita gente que faz isso. Então a primeira ideia aqui, tem aqui o código do funcionário, tem o nome do funcionário, o código do cargo dele, né? Então tem dois códigos, o dele e o do cargo. Aí aqui nós temos que preencher a descrição desse cargo, o salário bruto, o INSS que vai ser pago a partir desse salário e achar o salário líquido. Nós temos aqui uma tabelinha de referência, duas, né? Uma que relaciona aqui cargos e salários e uma que relaciona o INSS. Então, por exemplo, aqui é o dentista, salário de 1.500, radiologista, salário de 1.000, né? Fictício aqui, né? Não se apega aos valores, apenas didaticamente aqui os valores para a gente poder realizar nossos cálculos. Então, está olhando o cargo e o salário, a faixa de INSS, e a gente precisa terminar de preencher aqui baseado no que já foi fornecido para nós. Então a gente tem ali, ó, o render é o cargo 10, né? A gente vai pegar lá quem é esse cargo 10, qual o salário desse cargo, qual o INSS, a faixa de INSS que esse cargo paga, depois calcular o líquido aí do render. Então, o pensamento sobre, né, sempre no caso avançado, tem uma pergunta que é essencial. Conheço 1001 ferramentas do Excel. O que eu vou usar para resolver a planilha que eu estou com ela no momento, né? Então, quando está lá no dia a dia, no trabalho, chegou uma planilha para você, ou você está construindo a planilha, ou você está extraindo de um sistema de gestão, de um SAP, o dado, e precisa levar para o Excel para fazer alguma análise ou tratativa, a primeira pergunta fica sobre qual recurso usar, né? E é a pergunta talvez mais difícil, né? Porque existe uma gama grande de recursos, né? Cada aula aqui nossa vai aumentar essa gama de recursos, né? Existe uma gama grande de recursos e tem que se responder essa pergunta, né? E aí, quem eu uso? Então, problemas de busca, problemas de relação de dados, é cianeado, PROC-V, índice Corresp, essencialmente. Vai ser difícil ter outras funções que desempenham tão bem o que essas três fazem quando o assunto é buscar um dado, né? O assunto é localizar e relacionar. Porque, na verdade, não sei se vocês percebem que a PROC-V e a índice Corresp, elas, além de buscar, elas têm um fator essencial para nós, que é relacionar o dado. E relacionar dado no Excel é mais importante, às vezes, do que localizar o dado. Porque localizar o dado, você vai ter aí N outros recursos, tem a própria busca ali, né? O Ctrl+L, sei lá, e buscar o dado, tem os filtros de dados, tem classificação, tem até a formatação condicional te ajuda, enfim, buscar o dado, tem N caminhos aí dentro do Excel. Agora, relacionar o dado é um detalhe importante, porque os dados que a gente conhece, independente do local que eles sempre estão relacionados, né? Dificilmente você vai cair num caso de um dado que não esteja relacionado. O que é essa relação? Nada mais é do que, se o render é a matrícula 1, né? É o código 1, matrícula 1, existe lá uma tabela de matrículas, existe uma tabela de funcionários. E há uma relação entre os dois, dizendo que o 1 é o render. Da mesma forma, o cargo. Existe uma tabela de cargos, existe uma tabela de funcionários, existe uma relação entre eles. Então, os nossos dados, de uma forma geral, e difícil achar um caso que foge à regra, eles estão relacionados. Sempre vão estar relacionados. Dificilmente você vai estar buscando algo que não tem relação com outra coisa. Porque estão em locais diferentes, né? Simplesmente porque estão em locais diferentes. Você tem lá o dado de venda, o dado de produção, o dado de extração, o dado de pessoas, mas esses dados eles precisam, na hora que você vai olhar, você não olha para eles isolados. Você precisa de olhar pessoas, ou grupos de pessoas, ou setores, ou usinas,
que produziram o material tal. Eu já estou falando de 3 bancos de dados diferentes, né? 3 tabelas diferentes, mas que têm que ser analisadas e olhadas em conjunto. Então, a importância da índice CORRESP e da PROC-V, o que torna a PROC-V talvez a função mais falada, e mais conhecida e mais importante do Excel, depois da CI, sendo que ela é um CI, né? É justamente essa capacidade dela de relacionar as coisas, que é uma capacidade muito mais importante para o nosso dia a dia do que simplesmente achar um dado, né? Simplesmente localizar um dado. Então, essa capacidade dela de relacionar as coisas é útil, extremamente útil em análise de planilhas. Difícil achar uma planilha aí onde você não vai ter que relacionar coisas. Vide aqui nossos exemplos basiquinhos aqui do curso, que são planilhas simples, mas que está o tempo inteiro relacionando dados, né? Olhando, buscando, relacionando dados, olhando, buscando, relacionando. Então, por ser uma atividade tão importante para quem trabalha com Excel, aumenta o grau de importância da PROC-V. E, com certeza, aumenta o grau de importância da índice CORRESP na sequência. E todas elas que fazem relações aí vão ter importância, porque a gente precisa relacionar dados no nosso dia a dia. Então, dito isso, vou usar aqui índice CORRESP para a gente praticar, para que PROC-V vocês já dominam aí, todo mundo já domina 100% PROC-V aí, para fazer esses preenchimentos aqui de cargo, salário, INSS, salário líquido. Então, relembrando aí, a índice devolve para a gente, precisa que a gente diga para ela a matriz, né? Essa matriz é o que você quer escrever aqui nessa célula. Matriz pode ser conjunto de linha, conjunto de coluna, as duas juntas, né? Na matriz tem diversas conotações no Excel. Lembrando que a índice tem 2 formas de aplicação, a gente está usando essa primeira forma de aplicação aqui. Então, a matriz que ela pergunta aqui é o que eu quero escrever aqui. Eu quero escrever a descrição do cargo. Então, nós temos que achar qual matriz que possui a descrição do cargo. A gente viu aqui que tem uma tabela de referência. Então, a descrição do cargo está aqui. Essa é a descrição do cargo. É isso que eu quero escrever lá. Eu quero escrever se o cara é dentista, é radiologista, é enfermeira, é médico, etc. Então, essa aqui é a matriz. Aí, ponto e vírgula. A seguir, a índice vai perguntar para nós, vai pedir, né, um número de linha. Esse número de linha a gente poderia, né, digitar ele aqui. Mas a gente viu que, né, não é o intuito desse número ser digitado. Esse número ele tem que ser localizado. E quem vai localizar esse número de linha para nós é a função CORRESP. Né? É ela que vai localizar para nós o número da linha que a índice pede, como seu parâmetro anterior. Bom, o valor procurado, então, da CORRESP. Eu quero saber aqui, vamos voltar aqui em funcionários, eu quero saber esse valor aqui, né? Eu quero saber o código de cargo 10, qual é o cargo ocupado aí por esse código. Então, o meu valor procurado da CORRESP é o valor que eu estou procurando lá nos cargos, é o 10, beleza. Aí, na sequência, ela pergunta, a CORRESP agora, né, pergunta por uma matriz procurada. Então, aqui ela quer saber onde está esse bendito código que eu estou procurando. Se a gente voltar aqui em tabelas, os nossos códigos estão aqui, na coluna A. E aqui na CORRESP eu preciso dizer como que está organizada a região de critério. Se é uma região de critério crescente, se eu estou buscando exatamente por algum valor, ou se é uma região de critério decrescente. Nesse caso aqui, nós queremos achar exatamente o código 10 dentro da tabela de referência. Então, olhando dessa forma, por esse ângulo, essa correspondência é a correspondência exata. Né? E aí eu posso fechar o parêntese da CORRESP. Então, eu abri uma índice, quero escrever lá quem é o cargo, preciso de uma linha, a linha foi devolvida pela função CORRESP,
E a função índice ainda tem ali um parâmetro adicional de coluna, que nesses exemplos que a gente usa aqui dificilmente aparece. Vai aparecer mais para frente em casos matriciais, né, onde você precisa indicar a coluna. Não é o nosso caso aqui. Então, eu posso encerrar a índice exatamente nesse ponto. Fazendo essa busca, olhando para essa região e a Corresp devolvendo a linha. Então, feito isso, né, código 10 equivale ao cargo dentista. Ela foi lá, olhou a relação de linhas e devolveu para nós a busca que a gente queria, que era a busca do código 10. Temos que observar aqui os devidos travamentos, né? Quem não pode mudar de lugar nesse caso. O código do cargo vai mudar, né? A C2, à medida que a gente arrastar e usar o preenchimento inteligente, ela precisa mudar, então ela não é travada. Essas tabelas de matriz, né, que é o caso aqui na índice do primeiro parâmetro aqui, e lá na Corresp do segundo parâmetro, elas precisam ser travadas, né? Porque nós não podemos mudar o local de referência. Na hora que arrastar, ele não pode travar o local de referência. Então, tem que travar essas duas regiões aqui, a B2, B6 e a A2, A6, para que na hora que a gente arrastar não dê problema. Acredito que seja só isso, né? Essa aqui não é travada, essas duas são travadas. Então, feito isso, a gente pode arrastar aqui dessa forma. Opa! Localizou. Tá. Há funcionários ali. C4. O que ficou errado aqui, hein? Índice da B2. B6, procurando dentro da A2. Busca exata. Ele não localizou 20? Não, localizou. Tá. Já sei. Confiram aí, por favor. Pode ver que na hora que eu fiz aqui, deu Enter e deu certo. A fórmula está certinha, tá? Essa planilha aqui, que ela deve estar com a configuração aqui, ó, em opções, tem uma configuração relativa a mudar as fórmulas automáticas. Aqui, ó. Verifiquem essa opção na planilha de vocês aí. Arquivo, opções, se tiver escondidinho vai estar aqui em mais. Fórmulas, automático, tá? Olha, está marcado automático, a minha está marcada aqui manual. O que acontece? Aí ele não calcula sozinho quando arrasta a fórmula, tá? Então, fiquem atentos aí, que às vezes a fórmula está certinha, igual era o caso aqui. Até duvidei da fórmula. Mas a fórmula estava certinha e ele não fez o arraste. Verifica, tá, pessoal? Porque essa opção aqui do estilo da fórmula aqui, ó, ela pode estar, sei lá por qual motivo, desabilitada aqui, tá? O cálculo da parte de trabalho tem que ser automático. Aí quando você arrasta, ele já faz bonitinho aqui. Ó, apenas por curiosidade, a aula passada eu comentei com vocês, ó, a referência é ali no C1, né? Você pode marcar aqui, para que o Excel trabalhe com essa referência, né? Existem algumas fórmulas que vai aparecer esse estilo, mas aqui, aproveitando que a gente abriu o menu aqui, ele está aqui, tá vendo? É ali no C1. Aquele caso que eu comentei com vocês, onde em vez de aparecer A8, aparece L8, que é a linha 8, coluna 1, que é a coluna A. Ele faz uma mudança na notação, que é justamente a estrutura real de matricial que ele usa, né? Onde ele está olhando para a estrutura IJ, né? Igual na matemática a gente tem lá. A estrutura onde o I é a linha e o J é a coluna. Na maioria dos casos, por convenção, né? Mas as letrinhas podem mudar lá e etc. Mas o estilo é ali no C1. É possível mudar ele ali também. Então agora vai dar certo, né? A forma automática aí vai dar certinho. Nossa forma. Então, código 30 é enfermeiro, 40 é médico, 50 é técnico e etc. Da mesma forma, então, temos uma tabela de salários ligada ao cargo. Quando a gente está usando a PROC-V, a gente precisa de vir aqui, né, pegar todo mundo, de forma que a PROC-V olha a primeira coluna e retorna quaisquer uma dessas aqui que você quiser, indicando lá
como 1, 2, 3, etc., no parâmetro de coluna da PROC-V. Como a gente está usando índice CORRESP, não é necessário fazer aquela seleção inteira. Né? A índice CORRESP olha só para a correspondência entre as duas colunas. Né? Bom, vamos para a próxima aqui, então, que é localizar o salário bruto. Né? Que é justamente por isso que eu estava falando desse caso a questão da PROC-V versus a questão da índice CORRESP. Né? Porque a gente, no caso da PROC-V era só mudar para a terceira coluna aqui como resposta para seu salário. No caso da índice CORRESP, a gente vai mudar um pouquinho isso. Né? A gente vai colocar aqui que é uma índice. Quero escrever salário bruto. O salário bruto está onde? Está aqui, nessa coluna C. No número da linha, uso o CORRESP para me devolver a linha. Estou procurando por quem? Estou procurando pelo código do cargo. Continuo procurando pelo código do cargo. Estou procurando pelo código do cargo onde? Na coluna A. E a correspondência é exata, né? Porque eu quero digitar o valor lá do código do cargo e ele já me falar quem é o salário. Então é exatamente o código do cargo. Precisamos travar as duas matrizes. Precisamos travar aqui. Precisamos travar aqui. 1.500. Vamos arrastar aí. Então, o salário. Então, o dentista ganha 1.500, radiologista ganha 1.000, enfermeiro ganha 1.000 e etc. aí. Técnico de enfermagem 900, né? Igual nossa tabelinha aqui. Beleza. Baseado nisso, podemos agora calcular o INSS, porque o INSS está variando com a faixa também salarial. Aqui um detalhe interessante, né? Podemos olhar o INSS a partir do salário bruto que está aqui, né? Mas também a gente poderia olhar o INSS talvez a partir da faixa de valores de K, né? A partir de K também daria para olhar. Mas vamos seguir o nosso fluxo aqui que estamos usando. Então, o que muda agora para o INSS é que o INSS está operando em ranges de valores, né, intervalos. Eu tenho que entre 0 e 900, o INSS é 5%. Entre 900 e 1.150, o INSS é 10%. Entre 1.150 e 1.500, o INSS é 15%. E acima de 1.500, o INSS é 20%. Então, existe range de valores. E a gente já sabe que para a CORRESP, é importante falar que essa região aqui, se ela está crescente, se ela está decrescente. A gente já viu que ela está crescente. Começa em 0 e vai até 1.500, né? Os dados estão crescendo aqui. Não importa o de cá. Tá? O que importa é o range aqui. Porque aqui poderia estar, inclusive, com valores misturados aleatórios. O que importa é isso aqui. Então, o range que é esse range de valores nós vamos analisar lá na fórmula. Né? O range de valores está crescente. Né? Então, isso aqui a gente precisa olhar. Beleza. Então, é o seguinte. O INSS, então, precisa ser localizado da mesma forma que a gente usou para as outras colunas aqui. Nós vamos usar uma índice. O que eu quero escrever aqui é o INSS. Aí, uma outra pergunta é se eu quero escrever ele calculado ou se eu quero escrever ele em porcentagem. Vamos fazer a correspondência em porcentagem. Se precisar, a gente faz o cálculo em dinheiro mesmo, né, em valor. Então, eu quero escrever aqui a porcentagem de INSS. Isso que eu quero escrever aqui. Então, onde que isso está? Qual é a matriz disso? A matriz disso está aqui. A porcentagem se encontra aqui dentro. Beleza. Preciso de um número de linha que vai ser dado pela nossa CORRESP. Onde que está esse valor procurado? Então, eu estou procurando quem? Procurando pelo salário bruto, que está aqui na coluna de cargos. Onde que eu estou procurando pelo salário bruto? Dentro desse range de intervalos aqui de INSS. E o tipo de correspondência. O que muda agora está aqui, porque agora não é exata mais. Né? Agora existe um range de valores. E eu preciso observar se a minha região de critério está crescente ou está decrescente. Sabendo que ela está crescente, o valor escolhido aqui na CORRESP vai ser 1. Fecho
a Corresp, fecho a índice. Fazer os devidos travamentos, que são as duas matrizes, né? Essa aqui e essa aqui. Então, quem ganha 1.500 paga INSS de 15%. Né? Detalhe, ó, por que caiu em 15%? Porque é 1.500 exatos. Né? Se o cara que, por acaso, vou até mudar aqui, ó, se quem que é esse cara dentista, ganhasse R$ 1.502, a faixa de INSS dele iria mudar. Porque ia cair, no caso, aqui para frente. Então, esse 0,1 aqui, ó, ele é fundamental para a mudança do range. Né? E isso prova que exatamente que a Corresp faz exatamente isso. Ela vai até o limite do valor e só muda a faixa se ela ultrapassar. Então, quem ganha 1.500 está na faixa de 15. Só quem ganha 1.500,01 é que vai para a faixa de 20. Então, o dentista realmente paga 15% de INSS. Travamos aqui e podemos arrastar. Né? Beleza, aqui, ó, nossa tabelinha de INSS. Então, finalmente, aqui vamos achar o valor líquido desse cara, né? Tem que pegar o bruto e, nesse caso aqui, simplesmente descontar o INSS para poder ter o salário líquido aqui. Então, lembrem, né? Frequentemente falo com vocês, a gente não pode fazer isso aqui, né? Igual 1.500 menos 15%. Nunca, 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 nunca façam isso. Né? Isso aqui, não tem como isso aqui dar certo. Jamais. Por quê? Porque a porcentagem é multiplicada. Ela não é subtraída nem é adicionada. Você precisa multiplicar e depois subtrair. Ou multiplicar e depois adicionar. Aí dá certo. Então não faz direto ali não, que não vai dar certo. Tá? Então se a gente quiser achar quantos por cento foi descontado do salário bruto, bastaria multiplicar bruto vezes 15%. Então, isso falaria aqui que o desconto foi de 225. Mas a coluna pediu para nós o salário líquido, e não o desconto. Né? Então, atento sempre aos cabeçalhos e enunciados. Né? O que foi pedido para nós aqui foi o salário líquido, e não o desconto de INSS. Então, a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer exatamente o que eu falei aqui agora, né? Pegar o total e subtrair do cálculo de porcentagem. Não era necessário esse parêntese aqui, mas eu vou colocar ele para destacar o cálculo, né? E parêntese nunca é demais, né? Se você tiver dúvida, coloque parêntese, que não vai dar errado só a forma, mas ele vai garantir, né? Você vai garantir aí que você está fazendo o cálculo correto. Por quê? Porque preciso primeiro calcular o desconto de INSS, que é bruto vezes 15%, para depois, né, subtrair o valor bruto que essa pessoa recebe. Então, lembre-se desse detalhe, né, de colocar o parênteses aqui. A multiplicação ganha prioridade sobre a subtração. Então, naturalmente, o Excel faria a multiplicação primeiro e faria a subtração depois, igual a regra é a mesma regra da matemática. Né? Potenciação ganha prioridade, potenciação, radiciação ganha prioridade sobre multiplicação e divisão, que ganham prioridade sobre soma e subtração. Né? Então, a regra é a mesma aqui. Mas, se tiver dúvida, coloca parênteses, que não dá nada e você garante aí seu resultado. Então, na verdade, o dentista aqui vai receber 1.275 depois de descontar 15% do INSS. Aqui não é necessário nenhum travamento, né? Então é só arrastar. Beleza? A gente vai ter o cálculo aí de cada um deles. O salário calculado, né? Que é o salário total menos a diferença que houve aí do desconto do INSS. Bom, aqui embaixo tem uns outros parâmetros aqui que foi pedido aqui para a gente completar
nossas tabelinhas, nossas análises aqui. Média de salário, né? Aqui tem um detalhe interessante, né, que não especificou, que nós temos dois salários, né? Temos os brutos e os líquidos, né? Aqui pediu uma média, tanto total, média, menor e maior, não especificou se é o bruto ou se é o líquido, né? Vou usar o líquido aqui como base para a gente preencher aqui, mas ali não especificou exatamente, né? Não tem problema não, vamos lá. Então, o total de salários líquidos, formulinha mais básica de todas, que é a soma, né? Soma do salário líquido. Ou quem gosta de usar aí, autossoma. Média aritmética, é aquela com acento, dos salários líquidos. 1.113. Aí vem aqui uma perguntinha sobre quem tem o menor salário e quem tem o maior salário. Podemos usar mínimo, né? Ou menor, para determinar aqui o menor salário líquido. Podemos usar aqui máximo ou maior, para determinar o maior salário líquido. Então, quem ganha menos ganha 855, quem ganha mais ganha 1.440. Agora vem uma perguntinha aqui, ó, de qual é o funcionário que tem esse salário e qual é o cargo do funcionário que tem o menor salário. Então, aqui volta aquela questão que eu comentei agora há pouco sobre a capacidade de PROC-V índice Corresp, de, além de buscar um dado, relacionar o dado. Né? Porque aqui nós estamos fazendo o inverso. No momento aqui de cima, a gente estava preenchendo a tabela, né, com determinados valores baseados nos nossos critérios lá, áreas de referência. Aqui agora, nós estamos buscando dentro da própria planilha que a gente preencheu um novo resultado, né, relacionando um novo resultado sobre quem tem o menor e quem tem o maior salário. Novamente, né, PROC-V ou índice Corresp. Como a gente está usando aqui índice Corresp, vou usar ela. Mas eu acho que não daria para fazer com PROC-V, né? Porque a gente está buscando aqui e quer devolver aqui. PROC-V não faz isso. Cargo, a mesma coisa, né? A gente está buscando aqui para devolver aqui. PROC-V também não faz. Então, na verdade, não tem como fazer isso aqui com PROC-V. Exceto se você inverter essas colunas e tal, né? Que não é a melhor maneira de fazer isso, né? A melhor prática para fazer isso. Então, vamos usar uma índice Corresp, né? É um índice. Então, o que eu quero escrever aqui? Quero escrever o nome do funcionário. O nome do funcionário está por aqui. O número da linha, vou usar Corresp para devolver. Quem eu estou procurando? Estou procurando o menor salário, que está aqui. Onde que eu estou procurando esse menor salário? Aqui dentro da salário líquido. E eu quero uma correspondência exata, que queremos achar exatamente 855 dentro dessa região. Então, é 0, exato, fecha Corresp e fecha índice. Então, quem tem o menor salário é o Fernando Henrique. Na relação do cargo, só voltando à fórmula aí, como que ela ficou, na relação do cargo, a índice Corresp nos dá uma liberdade agora, né? Porque nós podemos olhar o cargo tanto olhando pela linha de salário, né, pelo salário, quanto olhando pelo funcionário. Se for olhar pelo funcionário, inclusive, é possível usar PROC-V, porque aí o funcionário está aqui, o cargo está aqui. Né? A busca está antes do resultado, então o PROC-V faz. Agora, se eu estiver olhando pelo salário, o salário líquido está aqui, o cargo está aqui, PROC-V não faz, porque aí a busca está depois, né, do resultado. Vou usar índice Corresp, mas daria para fazer com o PROC-V. E vou olhar para o salário mesmo. Né? Poderíamos olhar aqui para o nome do cara, não vou olhar para o salário de novo. Então, é um índice. O que eu quero escrever aqui é o... Está escondido ali embaixo, é o cargo.
índice, quero escrever aqui o cargo, então é a matriz de cargos, os cargos estão aqui. O número da linha vai ser fornecido pela nossa Corresp, que está procurando por esse valor dentro da tabela dele, que é salário líquido. E é uma busca exata, eu quero achar exatamente aquele valor ali dentro. Fecha a Corresp, fecha a índice. E aí, beleza. O Fernando é técnico em enfermagem. Está aqui o cargo dele. Para arrastar isso aqui para baixo, só a gente fazer os devidos travamentos, né? Travar aqui a região B e a região G, né? Já que a C13 vai mudar. A gente pode arrastar aqui. Ó. Quem ganha 1440 é a Blênia. E a Blênia, travando aqui região D, travando região G, a Blênia é médica, né? Médico, médica. Isso aí. Então, usamos aqui a índice Corresp também para fazer uma relação de dados dentro da tabela que a gente buscou anteriormente.